Olá, amigas, amigos e clientes. Meu nome é Leonardo Saraiva, sócio do escritório Melo e Melo Advogados de Belo Horizonte. No vídeo de hoje, falaremos um pouco a respeito da inconstitucionalidade da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, ou simplesmente taxa de incêndio. No estado de Minas Gerais, a taxa de incêndio veio a ser instituída pela Lei Estadual nº 14.938, de 2003, a qual alterou a redação da Lei Estadual nº 6.763, de 1975, incluindo em seu artigo 113 o inciso 4, estabelecendo a hipótese de incidência da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio. Segundo o parágrafo 3º, inciso 1 desse artigo, a taxa de incêndio se destina principalmente ao reequipamento da unidade de Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, responsável pela atuação em que se encontra o município na qual a receita foi gerada. Entretanto, caro telespectador, essa taxa é inconstitucional e, para explicá-los melhor, é importante falar brevemente a respeito da instituição desse tipo de tributo. A taxa é uma espécie de tributo que está diretamente vinculado a um serviço público específico, prestado ao cidadão contribuinte de maneira individualizada. Isso significa que o valor da taxa pago pelo contribuinte é uma contraprestação ao serviço prestado pelo Estado. Portanto, o fato gerador da taxa é a própria prestação do serviço pelo Estado, ou seja, essa atividade do Estado deve estar individualizada a um sujeito, que é o contribuinte que paga a taxa. Só há possibilidade de instituição da taxa se o serviço público prestado tiver caráter específico e individual. Estamos falando dos requisitos da divisibilidade e especificidade dos serviços públicos que levariam à cobrança da taxa, que estão previstos expressamente no artigo 145, inciso 2 da Constituição da República. No caso da taxa de incêndio, como vimos, ela se volta muito mais para o financiamento e aparelhamento do Corpo de Bombeiros, que é um órgão responsável pela segurança pública. Segundo o artigo 144 da Constituição, a segurança pública é dever do Estado e direito de todos indistintamente, sendo exercida para a preservação da ordem e da integridade das pessoas e do patrimônio público e privado, ficando a cargo de diversos órgãos, dentre eles o Corpo de Bombeiros Militar. Dessa forma, o serviço de combate ao incêndio não pode ser considerado atividade específica, nem mesmo divisível, tendo em vista que esse serviço não está à disposição tão somente de um grupo de usuários, mas da coletividade como um todo, em um número indeterminado de pessoas, tendo caráter de serviço essencial, geral e indivisível. Assim sendo, o serviço de combate ao incêndio não pode ser financiado por meio da instituição de uma taxa, mas de receitas provenientes da arrecadação com impostos, de modo que a remuneração pelo serviço de combate ao incêndio por meio de uma taxa viola frontalmente o artigo 145, inciso 2 da Constituição. Foi exatamente nesse sentido que entendeu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário número 643-247 em repercussão geral, que tomou a denominação de tema número 16 da repercussão geral. É importante mencionar que o julgamento em sede de repercussão geral tem um efeito vinculativo, de modo que todos os outros tribunais devem seguir esse mesmo entendimento. Em razão disso, é possível citar diversos outros julgados, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto dos Tribunais de Justiça dos Estados, que asseveram nesse mesmo sentido, de modo que a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem se tornado um tema pacificado na jurisprudência de todo o país. Nesse sentido, você, caro telespectador empresário, que pagou a taxa de incêndio nos últimos anos, tem o direito de não mais ser cobrado dela e a restituição desse valor pago. Tendo em vista que o Estado de Minas Gerais continua efetuando a cobrança dessa taxa de incêndio, se faz necessário propor uma ação judicial a fim de que seja cancelada a cobrança dessa taxa, dada a sua inconstitucionalidade, bem como a fim de que o contribuinte seja restituído do valor pago. Nós, da Melo e Melo Advogados, temos obtido êxito em diversas demandas a respeito desse tema, tendo em vista que a inconstitucionalidade da taxa de incêndio é um tema que, como dito, vem se pacificando na jurisprudência de todo o país. Agradecemos o seu acesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.